Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bom é o nosso Deus que nos traz aqui mais uma vez, live 12/28, graças a Deus, hoje quarta-feira, um dia especial. A gente não costuma fazer as lives de quarta-feira, né? Porque nós temos a nossa reunião na Igreja Restauração às 20 horas, noite do encontro. Então a gente não costuma fazer na quarta-feira para deixar você com fome, deixar você com vontade, deixar você ansioso, né? Para receber uma porção da palavra de Deus logo mais às 20 horas na Igreja Restauração e Vida. Mas hoje eu não poderia deixar de passar por aqui, não tinha como eu deixar passar esse momento, esse tempo extremamente precioso para a nossa vida. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Que data especial, né? Você pode dizer assim para mim, pastor, mas todo dia é o Dia da Mulher, todo dia ela faz, todo dia ela trabalha. Sim, eu concordo com você dessa mesma forma, mas é como nós, né? Quando fazemos aniversário, ou quando chega o Natal, ou quando é o Dia das Crianças, é um momento que você para refletir sobre isso, você para falar sobre isso, você para cuidar desse momento, né? E como a Bíblia fala, dá honra a quem tem honra. Então eu estou aqui hoje para honrar todas as mulheres de toda raça e de todas as nações, né? Independente de qualquer coisa, estou aqui para honrar as mulheres. Essa criatura tão especial que Deus fez, e eu costumo dizer que todo homem precisa de uma mulher. Todo homem precisa de uma mulher. Nós começamos lá na natividade, né? No nosso nascimento, né? Precisamos da mulher. Ela que nos gera, ela que cuida, ela que nos traz a vida, né? Deus deu às mulheres o privilégio de viverem essa coisa da natividade, essa coisa da maternidade, né? Então é muito lindo a gente poder viver esse tempo, e essas mulheres são graciosas, essas mulheres são especiais, né? E hoje, no seu dia, eu parabenizo todas as mulheres com o meu carinho, com o meu respeito, com a minha oração, né? Por todas essas mulheres que são verdadeiras, como diz a Bíblia, são mulheres virtuosas. Amém? Então, que Deus em Cristo Jesus abençoe essas mulheres poderosas. E hoje eu não poderia falar de outra coisa a não ser de uma mulher na Bíblia, né? Eu não podia trazer outra ministração, outro bate-papo, outra reflexão, se não fosse a respeito de uma mulher. E eu queria falar de uma mulher que a gente conhece, porque ela tornou-se um grande exemplo das Escrituras, de uma mulher de coragem, de uma mulher ousada, de uma mulher que não aceitou desistir. Você sabe, o que eu acho fantástico nas mulheres é que a grande maioria delas não aceitam desistir. Elas não aceitam desistir. Simplesmente elas não aceitam desistir. Elas não se dão por vencida, elas estão sempre, elas são corajosas, são mulheres ousadas. Ontem eu estava assistindo uma série aqui junto com a minha família, junto com a Isabel e junto com o Gustavo estava aqui conosco. Então a gente estava assistindo uma série onde uma mãe
ia em busca da filha que estava com problema com drogas. E num certo momento o Gustavo falou assim, na verdade, só as mulheres fazem isso. Só as mulheres fazem isso. O homem, o pai, ele vai fazer, ele vai tentar, ele vai correr atrás, mas o homem chega uma hora que ele fala assim, você quer saber de uma coisa? Se você escolheu isso para sua vida, toca teu barco, vai embora. É simples de você ver. Eu já tive essa experiência e eu passei em frente de um presídio, não só uma vez, passei várias vezes em frente desse presídio e a gente vê a fila de pessoas para fazer visita àqueles que estão ali trancafiados, aqueles que estão cumprindo pena, por algum delito que cometeram. E se você olhar na fila, 90% ou até às vezes mais, viu? Eu posso chutar 95%, pelo menos das vezes que eu vi. 95% das pessoas que estão na fila são mulheres. Ou são mães que estão visitando seus filhos, ou são esposas que estão visitando os seus maridos, ou são namoradas, não importa. Mas 95% das vezes que eu passei, a fila era formada por mulheres. Por quê? Porque Deus deu às mulheres algo que nos homens não existe. Ou se existir, existe muito pouco. Mulheres, elas são muito determinadas. E quando elas amam de verdade. E elas são capazes de fazer coisas que nós homens não fazemos. Não fazemos. Ou se fazemos, é muito raro encontrar. O que você encontra com facilidade nas mulheres. Então, como eu disse aqui, as mulheres costumam não desistir nunca. Não desistir nunca. E elas elas conseguem se entregar de uma forma muito forte. Elas se entregam de uma forma muito forte. E elas não medem sacrifício. Não medem sacrifício quando elas querem alguma coisa. Mulheres empoderadas, mulheres ousadas, corajosas. E isso não começou agora, Nós temos aí um movimento feminista, mas isso não começou agora. As mulheres já são ousadas, já são corajosas, já são determinadas, sabem o que querem, têm um foco, não é de hoje. Quando eu vou para a Bíblia, lá em 1 Samuel, o livro de 1 Samuel começa com a história de uma mulher. O livro não começa com a história de um profeta, não começa com a história de um rei, não começa com a história de um grande general. Não. A Bíblia dá o privilégio do livro de 1 Samuel, um dos maiores profetas. Ele não foi só profeta, ele foi juiz. E Deus permite que o livro de 1 Samuel comece com a história de uma mulher. A história de Ana. Uma história que, se nós contextualizarmos, nós vamos ver que é uma mulher de coragem. Uma mulher que sabia o que realmente desejava. Uma mulher que ela disse não para a opção de existir. Ela não, quando ela fez os seus planos, quando ela relatou os seus planos diante de Deus, ela não colocou entre as opções desistir. Ela declarou, ela determinou que ela ia chegar até o final. Então essa mulher era casada. E naquela época, os homens tinham mais de uma mulher.
a poligamia era algo natural da sua época. E ela casou-se com um homem chamado Eucana. E esse homem era um homem bom. Ele era um homem de bom coração. Mas o que acontece é que Eucana acabou se deparando com uma mulher que era estéril, que não ia ser mãe, que não tinha recebido essa dádiva, essa linda dádiva. Por isso que eu disse que todo homem precisa de uma mulher. Precisa de uma mulher e começa precisando desde o seu nascimento. Nenhum homem nasce de outro homem. Todos nós nascemos de uma mulher. A Bíblia fala sobre Maria, mãe de Jesus. E ele diz assim: bendita é entre as mulheres, né? Bem-aventurada. Então, Maria, ela carregava o rei na barriga. Parece uma brincadeira, mas ela carregava o rei na barriga. Então Deus deu a mulher, a algumas mulheres, e deu isso ele personificando todas as mulheres, ele deu alguns privilégios que é extraordinário. E um deles é a dádiva de ser mãe. E aqui a Eucana, ela era estéril. Ela tinha a impossibilidade de ser mãe. E naquela época, no contexto da sua época, não é como hoje, que existem vários tratamentos, né? Vários e vários tratamentos para essa questão da infertilidade, tanto para o homem como para a mulher, né? E também temos a opção da adoção. E era muito mais, hoje é muito mais, não vou dizer fácil, mas hoje tem uma opção maior para solucionar esse problema. Ou pelo menos diminuí-lo bastante. E aqui, na época, não tinha a parte 2. Ou a mulher tinha filho, tinha o privilégio da maternidade, ou não tinha. E Ana não tinha. Não tinha. Ela não conseguia dar um filho para o seu marido. E isso, culturalmente, para a sua época, era talvez o pior dos piores que poderia acontecer com uma mulher. Era ela não ter filhos. Não dar ao marido filhos, e principalmente filhos homens. Numa sociedade extremamente machista da época, não dar ao homem, não dar à família, não dar ao marido um filho homem, era uma desonra. E não dar um filho, então, era pior ainda. E Ana, ela não conseguia dar o filho para o marido. Mas a pessoa que morava com ela, que era também esposa de Eucana, uma mulher chamada Penina, ela conseguia. Ela dava filhos a Eucana. Então, na visão, era Penina mais abençoada do que Ana. Mas, olha que interessante,
a fé, a determinação, a coragem de Ana de não desistir era sim extraordinária. E fazia com que Eucana, o seu marido, era o seu melhor no seu pior momento. E sucessivamente, Ana queria ser o melhor no pior momento de Eucana. Então ela não desistia. E a Bíblia diz que ela subia todos os anos em sacrifício. Ela ia todos os anos, ela não faltava, ela não desistia. E Eucana, o seu marido, também não a desprezava. Também não a colocou de lado, porque, segundo a tradição, o marido poderia até devolver o filho, a filha, a mulher, para a família. Mas Eucana ficou com ela. E a Bíblia diz que ela subia todos os anos e entregava o sacrifício. E um dia, a Bíblia diz que ela teve o seu pedido atendido. Mas a Bíblia não fala quanto tempo isso demorou. Não fala quantos anos foram de sacrifício. Quantas vezes ela chorou. Quantas vezes ela clamou. Quantas vezes ela foi humilhada. Quantas vezes ela teve tudo para desistir. Mas ela era resiliente. Ela se transformava. Ela se reinventava. Porque eu imagino quantas vezes essa mulher foi até o templo e voltou com as mãos vazias. Voltou com o ventre do mesmo jeito. Mas ela se reinventava. Ela deixava Deus, a fé, a esperança, a confiança. Ela não permitia, ela não dava tréguas para que a esperança fosse embora. Não, ela não deixou a esperança embora. Mulheres têm essa característica. Elas vão até o final. Elas não aceitam desistir. Elas não aceitam voltar atrás. Elas prometem e cumprem. E Ana continuou perseverando. E alguma coisa atraía Eucana, o seu marido, para ela. E a Bíblia diz que ele dava uma porção dobrada para ela se sentir melhor na hora de ofertar. Já que ela não tinha filho, ela levava uma porção maior do que todas as outras. Mas um dia, Deus honrou a perseverança dessa mulher. Um dia Deus honrou a ousadia, a coragem, a determinação dessa mulher, a fé dessa mulher. E eu quero profetizar na sua vida hoje, mulher, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Deus nunca deixará de honrar a sua fé. Deus nunca deixará de honrar a sua confiança. Deus nunca deixará de honrar os momentos em que você voltou chorando, voltou com todos os motivos para desistir, mas escolheu perseverar, escolheu confiar, escolheu se reinventar e não desistir. Sabe,
Eu acredito que na vida dessa mulher aconteceu o que disse Martin Luther King. Havia momentos que essa mulher não conseguia voar, mas ela decidiu correr. Houve um tempo que ela não conseguia mais correr, mas ela decidiu andar. Quando ela não andava mais, ela não abriu mão de se arrastar. Mas o que ela não queria era desistir. E hoje eu digo isso para você, mulher, parabéns. Porque talvez você tenha passado, esteja passando ou tem vivido tempos que você tinha tudo para desistir, mas você escolheu perseverar e alcançar o resultado da vitória lá no final. A Bíblia diz que um dia essa mulher sobe e ela chora diante de Deus, de uma forma que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas ela disse: não, eu estou chorando diante do meu Senhor. E ela faz um pacto com Deus. E ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele ao Senhor. E a história conta que Deus não dá só um filho, dá um profeta. Deus não dá um profeta somente, Deus dá o maior juiz que a Bíblia relata. E a Bíblia fala que depois disso, vários outros filhos chegaram até Ana. A bênção chegou na vida dela. Eu quero dizer aqui para você, mulher, porque eu quero orar com você. Não importa o tempo, não importa o lugar e nem as circunstâncias. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Não importa quanto tempo demore. Não importa o lugar que você esteja. E nem tampouco importa a circunstância que você está vivendo. Não desista. Persevere. Ao invés de desistir, reinvente-se. Reinvente-se. Mas não pare. Não desista. O que é seu, é seu. O que está prometido para você virá. Virá. Porque Deus tem um negócio com essas mulheres. Mulheres ousadas. Mulheres corajosas. Mulheres empoderadas. Mulheres que, como diz a canção do poeta popular, mulheres que são mais macho do que muito homem. Mulheres que simplesmente não esperam acontecer. Elas vão lá e fazem. Parabéns para as mulheres que fazem. Eu costumo dizer na Igreja Restauração, nós temos aqui mulheres virtuosas, mulheres que fazem acontecer. Da Igreja do Senhor Jesus, se não fossem as mulheres. As mulheres. Então, assim como Ana alcançou o que ela tanto desejava, eu profetizo hoje, dia 8 de março de 2023, no Dia Internacional da Mulher, que você receba tudo que deseja o seu coração. Pai, no nome de Jesus, como é bom, Senhor, te adorar. Como é bom
glorificar o teu nome. Como é bom ver, Senhor, que tudo que o Senhor faz é perfeito. Um dia, o Senhor criou o homem, mas a tua palavra diz que o Senhor viu que não era bom que o homem estivesse só. E o Senhor colocou ao lado desse homem um ser extraordinário para ser companheira, amiga, ajudadora, para ser forte nos momentos que precisa, para ser meiga e carinhosa nos momentos necessários, para serem verdadeiras guerreiras, mas também ter a singeleza de ser mãe. Pai, eu sou grato, porque eu tenho uma mulher ao meu lado. Eu tenho a minha esposa Isabel. Obrigado. Obrigado, Senhor, por eu ter tido durante 70 anos uma mulher especial, a minha mãe, que hoje dorme no Senhor. Mas que tempo precioso. Obrigado, Senhor, por eu ter ao meu lado, na comunidade, na Igreja Restauração e Vida, mulheres virtuosas, mães poderosas, esposas fortes, mulheres empoderadas. Obrigado, Senhor, por eu poder conviver com essas mulheres. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Beijo no coração de vocês, mulheres. Essa live hoje foi para vocês. Foi para vocês, especialmente para vocês. Então eu quero pedir que você passe essa live para suas amigas. Talvez aquela que está se sentindo hoje triste, desanimada, desamparada. Talvez o marido nem lembrou, talvez o filho esqueceu. Talvez ela chegou no trabalho, ninguém falou nada. Talvez ela entrou no Uber, ninguém... E ela está se sentindo talvez esquecida. Mande essa live para ela saber que todos podem esquecê-la, mas Deus jamais a esquecerá. Amém? Beijo enorme no seu coração. Beijo enorme no seu coração. Beijo enorme. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos fazer... Amém. Obrigado, Deus abençoe. E é isso aí. Se você chegou agora, vai ficar gravado aqui no Instagram. Assiste de novo. Daqui a pouco tá no YouTube IC Restauração. E você pode também passar por um monte de gente. Beijo enorme no seu coração. Mulheres, espero vocês hoje lá na Restauração e Vida para um grande encontro para a glória de Deus. Que vai ser já um preparo, um esquenta já para amanhã. Porque amanhã essas mulheres vão se encontrar no Elas por Elas. Agora que são elas. Elas por elas. Agora que são elas. Elas vão fazer acontecer amanhã, às 19h30, na Igreja Restauração em Vida. Se você não puder ir hoje, mulher, vá amanhã, de qualquer jeito. Não perca esse encontro. Elas vão fazer acontecer. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo enorme no coração de vocês. Tchau, tchau.